Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós entramos ontem aí na série Libertadores e hoje nós vamos continuar nessa série. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Ele já começou falando ontem, né? A esterilidade, ela tem um propósito de nos preparar para recebermos o propósito de Deus. E sabe por quê? Grandes projetos, grandes libertadores precisam de grandes pessoas, pais, portadores, as pessoas que vão cuidar daquele grande projeto não podem ser quaisquer pessoas. Então Deus, ele sempre nos prepara para as coisas grandes que ele planeja fazer nas nossas vidas, para que quando nós realmente recebermos aquilo que Deus planejou, nós possamos usar com sabedoria. Deus, ele não é uma pessoa inconsequente. Você que tem filhos, você teria coragem de colocar um carro na mão do seu filho de 8 anos de idade e deixar ele dirigir pelas ruas da cidade? Ou mesmo que seja em um lugar vazio, não tem como nós colocarmos uma grande responsabilidade na mão de uma pessoa que não está preparada. Por mais que você diga, meu filho, esse carro aqui é seu, mas o seu filho não tem idade, não tem tamanho, não tem maturidade, não tem instrução para poder conduzir nenhum veículo ainda, porque ele é apenas uma criança. Então, às vezes, a gente deseja coisas de Deus na nossa vida e a gente não sabe, temos a vontade, o sonho, o desejo, mas ainda não temos a estrutura, não temos a maturidade para receber. Então Deus, ele nos prepara. Existe uma frase que eu ouvi de um pregador e é a mais pura verdade. Deus não prepara as bênçãos, ele nos prepara para receber as bênçãos. Então, às vezes a gente fica, Deus está preparando a minha bênção, Deus está preparando. É modo de dizer, mas fato é que Deus não está preparando bênção nenhuma para a gente, pois as bênçãos dele para nós já estão prontas. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos abençoou, ele já preparou, já está tudo preparado. A única pessoa, o único serzinho que precisa ser preparado para receber somos nós mesmos. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos realmente nos tornarmos capazes, maduros para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus apareceu para Manoá, hoje nós vamos pegar alguns versículos aqui, Juízes capítulo 13, versículo 8, quando a esposa de Manoá contou para ele que um homem de Deus tinha aparecido para ela dizendo que ela iria engravidar e que a aparência dele era diferente, a aparência dele era incrível e que ele disse isso e aquilo, ela contou para Manoá tudo. Diz a palavra de Deus no versículo 8, então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu peço que o homem de Deus que me enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Olhem só para você ver a preocupação de Manoá em estar capacitado, preparado para cuidar daquilo que Deus iria entregar para eles. Deus iria entregar um libertador para Israel, mas Manoá estava com seu coração preocupado em realmente ser capaz de cuidar daquele libertador. A preocupação dele era em ter todas as instruções necessárias para cumprir o chamado de Deus e cuidar daquele filho. Então Deus, ele conhece os corações. Quando Deus olha para a terra e ele diz, eu vou fazer nascer daquele homem, eu vou fazer nascer daquele casal, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou fazer algo que vai abençoar milhares de pessoas. E saiba, Deus nunca dá pra gente uma coisa só pra gente. Os maiores propósitos de Deus, as coisas que Deus deseja fazer na terra é para alcançar outras pessoas. Deus sempre está movido com pessoas, aonde pessoas podem ser alcançadas, aonde pessoas podem ser cuidadas, aonde pessoas podem ser amparadas, aonde pessoas podem conhecer
a mensagem de salvação que Jesus Cristo veio, Deus ele está no projeto. Todos os projetos do eterno envolvem pessoas. Não existe um projeto de Deus que não envolva as pessoas. Pessoas que ele fez, pessoas que ele ama, pessoas que ele quer salvar. Então todos os projetos de Deus envolvem pessoas. Sejam esses projetos pessoas que vão ser evangelistas. Eu estava admirando a história do Billy Graham, um homem que foi assim excepcional. Ele foi um dos maiores avivalistas do nosso tempo, desse tempo agora moderno, e parece que ele morreu tem pouco tempo. E ele arrastou multidões para os estádios, multidões de pessoas sedentas para ouvir uma pregação do evangelho. Ele compareceu até diante da rainha Elizabeth II, a rainha que está viva, né, 95 anos de idade, a rainha Elizabeth da Inglaterra e Reino Unido. E ela ouviu o testemunho do evangelho de Jesus através da vida de Billy Graham. Ele era só um homem. Eu não vejo relatos de muitos milagres, eu vejo que ele chamou a atenção pela ousadia, pela paixão, pelo amor que ele tinha em compartilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e com isso ele atraiu multidões e multidões em toda a América, Inglaterra e mundo. Ele fez cruzadas em muitos lugares, é um dos maiores pregadores da atualidade, que foi, né, do nosso tempo agora, moderno. E ele realmente foi um instrumento de Deus, porque Deus ele pode abalar o mundo usando a vida de uma pessoa. Você não sabe, mas talvez esse menino que está na sua casa aí, esse filho, essa filha, vai ser um dos instrumentos de Deus que vai abalar a terra. Então nós precisamos entender. Manoá estava recebendo agora, ele e sua esposa, recebendo uma promessa. Não era uma promessa, eles receberam um anúncio. Vocês vão engravidar, vocês vão ter um filho, ele vai começar a libertar Israel. E você, esposa, Deus, o anjo disse para a esposa de Manoá: você não vai poder comer isso, aquilo outro, tal. E Manoá queria ouvir as instruções também do anjo. Ele também queria ter certeza, ele queria ouvir novamente aquelas instruções, não porque ele não acreditou na sua esposa, ele acreditou na sua esposa, ele creu na sua esposa, mas ele gostaria de ter certeza que tudo que ela ouviu era realmente aquilo que ela estava falando, e diz a palavra de Deus que a preocupação dele era que o anjo voltasse e desse mais instruções. Então ele já acreditou nas instruções dela, mas ele queria saber mais. Oh Deus, eu não posso fazer isso e aquilo, mas eu quero saber, tem mais alguma instrução? Eu quero mais instruções para cuidarmos desse filho. Eu quero mais instruções. E diz a palavra que Deus atendeu as orações de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa de Manoá quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi lá correndo e chamou: olha, o homem de Deus, o homem que apareceu para mim aquele dia, ele está aqui de novo. E Manoá foi depressa a se encontrar com aquele homem e quando ele chegou para o homem, ele disse: foi você que falou com a minha esposa aquele outro dia? E o anjo disse: até então, para ele era um homem, porque eles apareciam sempre com aparência normal, os anjos naquele tempo. E o anjo disse: sim, sou eu. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? Olha a preocupação de Manoá. Eu sei que o Senhor vai me dar isso aí, mas eu quero saber o que eu devo fazer. Como eu devo criar esse menino? Sabe por quê, gente? Porque ele entendia que aquele menino era um presente de Deus. Aquele bebê era um presente de Deus. Então a preocupação de Manoá, a sinceridade do coração de Manoá, e é o que me chama a atenção, é a preocupação mesmo em fazer segundo a vontade de Deus e não fazer do seu jeito normal, sabe? E Deus, ele olha sempre o coração. Quando Deus olha para a terra e vai escolher alguém para poder impactar, para ser um instrumento de impacto na terra, Deus olha e Deus vê o coração dessa pessoa. Deus conhece a sinceridade do nosso coração, e o nosso coração precisa estar sincero sempre diante de Deus. E preocupados, nós precisamos preocupar em não fazer a obra de Deus do nosso jeito, mas fazer da vontade de Deus. A preocupação de Manoá era: como nós devemos criar esse menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Não deve comer nem uvas, não deve comer uvas passas,
não deve beber vinho, não deve beber bebida forte, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. E aí diz a palavra que o Manoá ficou tão feliz, fez uma oferta ali, fez um holocausto, pediu o anjo para guardar e tal, e fez e ofereceu para ele um holocausto. E quando ele ofereceu aquele holocausto, o Manoá perguntou: qual que é o seu nome? O Manoá queria saber o nome do anjo para oferecer a homenagem. E o anjo falou: por que você quer saber meu nome? Ele é tão maravilhoso que você nem conseguiria entender. E esse anjo do Senhor que apareceu para Manoá aqui é uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus apareceu ali, só que ele não era Jesus até então. O próprio Jesus esteve ali presente para poder anunciar o libertador. E é interessante que depois que eles oferecem o sacrifício, diz a palavra de Deus que o holocausto é consumido e o anjo sobe na fumaça do holocausto. Quando Manoá vê aquelas coisas, diz ele: agora nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Aí Manoá entendeu que era Deus mesmo, que era o próprio anjo do Senhor que estava ali. E ele diz: com certeza nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. Mas a esposa dele, em sua sabedoria, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta do cereal, não teria aparecido a nós, nem teria revelado pra gente essas coisas maravilhosas. Aí diz a palavra: quando o menino nasceu, ele chamou o menino de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começava a agir nele enquanto ele morava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Então, com essa palavra de hoje de Manoá, é importante, o que me chama mais atenção nessa mensagem toda, mais do que a história de Sansão, é a atitude dos seus pais. Grandes libertadores, grandes projetos, grandes propósitos precisam de grandes pais, precisam de grandes cuidadores, precisam de grandes portadores, pessoas que vão cuidar, pessoas que vão zelar, pessoas que vão tratar. Então Deus, ele antes de dar pra gente grandes projetos, ele sempre vai nos preparar, nos capacitar. E a nossa preocupação para fazer a vontade de Deus deve ser essa: em seguir exatamente as instruções do Senhor. Deus, ele procura que o povo dele amadureça. O desejo de Deus para te usar: Poliana, eu quero ser usado por Deus. Qual que é o desejo de Deus para usar você? Amadurecimento. Amadureça. Seja maduro no Senhor. Cresça no Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele crescia em graça, estatura, em conhecimento. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus para usar os filhos dele na terra é que eles amadureçam. A palavra fala que tem pessoas que pelo tempo de evangelho, pelo tempo de igreja, deveriam ser mestres, mas ainda são como crianças imaturas, porque ainda precisam de leite, ainda precisam daquela pregaçãozinha leve, ainda precisam da pregação da graça, ainda precisam da pregação da misericórdia, ainda precisam aprender o básico do básico do evangelho, da graça do Senhor. Não podem suportar um alimento mais sólido porque ainda são imaturos, não desenvolveram a sua vida cristã. Meus queridos, junto com o nosso tempo de cristianismo, nós também precisamos evoluir a nossa mente, a nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer. Muitas pessoas dizem: eu tenho tanta vontade de ser usada como fulano, de pregar e de fazer isso, de fazer aquilo, mas não crescem, não desenvolvem. Mas, Poliana, como que eu posso crescer? Gente, é a palavra de Deus que dá pra gente crescimento. Sem tempo de qualidade lendo a Bíblia, sem tempo de qualidade orando, sem dedicação em participar dos seminários que a sua igreja proporciona para você, dos encontros, das possibilidades da escola dominical, sem participar disso, sem crescer, sem buscar, não cresce. Então nós precisamos entender, Deus deseja dar coisas pra gente em todos os âmbitos, âmbito espiritual, âmbito familiar, âmbito em todos. Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra, mas a gente só pode viver o melhor se a gente amadurecer, se nós permitirmos que a maturidade ela venha sobre a nossa vida. A gente precisa parar de brigar, parar de ficar brigando por picuinha, parar com essas coisas, evoluir a nossa mente, ficar maduro, porque quando você está maduro, quando você deixa Deus preparar você, quando você está preparado, Deus preparou Abraão e Sara, 25 anos preparando eles. O sonho da vida deles era ter um filho, eles eram estéreis.
Mas Deus preparou eles esses 25 anos para que quando chegasse Isaac, o Abraão tivesse a capacidade de oferecer Isaac como um sacrifício, porque ele estava amadurecido, o relacionamento dele com Deus estava amadurecido, a fé dele estava amadurecida. Então, quando Deus disse para ele, ofereça para mim Isaac, como Isaac lá no altar, me ofereça Isaac, ele não titubeou, ele nem pensou em não oferecer, ele foi lá e ofereceu, porque ele já estava amadurecido. Então Deus, ele não vai dar coisas para pessoas, grandes projetos, grandes coisas, se essa pessoa que vai receber esse grande projeto na vida dela, esse grande propósito, se essa pessoa não for também uma grande pessoa. Deixa Deus fazer de você uma grande pessoa. Deixa Deus fazer de você um grande filho, uma grande filha. Deixa Deus amadurecer você para que você possa receber aquilo que é grande. Porque se você não for grande para receber as grandes coisas que Deus tem para você, Deus não vai fazer isso. Deus não jamais colocaria um carro na mão de uma criança. Como um pai jamais colocaria. Eu jamais colocaria um carro na mão do meu filho de 11 anos. Jamais colocaria um carro para ele dirigir, o meu carro para ele dirigir. Porque ele não tem capacidade, ele nem alcança os pedais ainda. Então Deus não vai dar pra gente uma coisa grande, mesmo que ele queira dar muito pra gente, ele não vai dar enquanto nós não tivermos crescido, enquanto não estivermos maduros. Nesse momento, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, te louvo. Peço que o Senhor abra a nossa mente, que possamos ter um coração como o de Manoá, que possamos, ó Deus, entender que o Senhor tem grandes coisas para nossa vida, mas também precisamos deixar que o Senhor faça da gente grandes pessoas, grandes portadores, grandes pais, para poder carregar essas grandes coisas. Nos ajude a crescer, a amadurecer, a evoluir. Senhor, nos dá a capacidade. E eu sei que a única maneira de crescer, de evoluir, de ser mais maduro em todas as áreas da nossa vida, é tendo relacionamento com a tua palavra, é conhecendo mais as escrituras, é obedecendo, é tendo comunhão com o Senhor e comunhão com a igreja. Que nós possamos buscar isso, que nós possamos buscar esse amadurecimento na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa tratabilidade com a nossa família, que nós possamos buscar esse amadurecimento, que possamos parar, Senhor, de sermos infantis. Quantas pessoas já podiam comer o alimento sólido, mas ainda precisam de papinha, ainda precisam de leite, porque apesar do tempo dentro da igreja, ainda são crianças espirituais. Que o Senhor traga o crescimento, que o Senhor traga a evolução sobre nós, para que possamos evoluir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe cada pessoa que me pediu oração, alcance cada coração, que cada vida seja tocada, curada, Senhor, em nome de Jesus, que haja paz no lar. Visita, Senhor, a vida do Sidney, Senhor. Ele tentou suicídio, nós repreendemos todo espírito de morte da vida dele. Oramos para que o Senhor traga paz no coração da irmã dele que está aqui em Nova Serrana, e que o Senhor visite ele onde ele estiver. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte. Que haja paz em cada família, em cada lar, que haja paz nos casamentos, que haja, Senhor, fim das guerras, em nome